Vamos entrar nesse tema palpitante que é da tecnologia. O interesse do auditório já demonstra isso. A gente percebe que no FebrabanTech esse é o tema que mais chama a atenção, até pela repercussão que a gente tem na mídia. É sempre realmente um tema palpitante para especialistas e não especialistas. Mas ser digital first já não é suficiente. Para competir no futuro, o setor financeiro deve se tornar, aspas, infundido em tecnologias emergentes, reimaginando cada aspecto de seus negócios por meio da inteligência artificial, blockchain, computação quântica e por aí vai. As Deep Techs, que são empresas que somam ciência com tecnologia, estão mais próximas das corporações, resolvendo problemas complexos do dia a dia. O mercado financeiro e bancário foi um dos primeiros a se aproximar, investindo em pesquisa aplicada e que tem resultado em soluções inovadoras. Como as instituições financeiras estão inovando com a combinação de finanças com ciência? Quais as tecnologias já deixaram de ser meras provas de conceito? Quais já entraram no radar para desenvolvimento de novos produtos e negócios? Onde parcerias com outros segmentos são bem-vindas para a alavancagem de futuros produtos e serviços? Bom, para responder a essas questões, eu chamo ao palco aqui o Fábio Napoli, que é diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. Seja bem-vindo. Você pode ir se distribuindo. A Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco. O Ricardo Contrucci, sócio e CTO do Santander Brasil. A Thaís Franco, CEO da Quasar Space. E o Tito Guzmão, que é founder e CEO da Warren. Bom, muito obrigado a vocês todos por comparecerem aqui para a gente começar esse debate, vocês exporem as inovações, as ideias, e o que temos no nosso horizonte de tecnologia. Primeiro, eu vou colocar um tema que é comum para todos vocês, que seria o seguinte. Nosso objetivo com esse painel é abrir uma janela para o futuro que já está acontecendo. Então, eu pergunto, para começarmos nossa conversa, o seguinte. As tecnologias emergentes estão deixando de ser apenas provas de conceito para serem aplicadas de forma prática no setor financeiro brasileiro? Bom, Renato, eu começo com você. Então, com a palavra a você. Olá, boa tarde a todos. Obrigada aí, colegas. Não, definitivamente, acho que aqui a gente viu nos 3 dias de Febraban que o setor financeiro está aplicando todas as tecnologias emergentes, né? No Bradesco, assim, vários colegas já falaram um pouco da nossa jornada de IA, né, da aceleração que a gente está tendo internamente. A gente vem do histórico desde dos primórdios da inteligência artificial com a BIA, né, e agora, recentemente, a gente vem aplicando, né, as capacidades de IA generativa na BIA, com a BIA Clientes, que hoje está disponível aí para mais de 3 milhões de clientes, como uma concierge, fazendo transações, ajudando em recomendações de produtos. A gente tem a aplicação de IA generativa para os próprios funcionários, com a BIA corporativa. A gente está usando também a BIA Tech como uma aplicação de IA generativa no desenvolvimento de software, né, como um copilot que já vem ajudando mais de metade dos nossos desenvolvedores usando esse Copilot e aí já tendo ganhos de eficiência na escrita de software de mais de 40%. E também temos uma plataforma corporativa de inteligência artificial, que a gente chama internamente de Bridge, que permite escalar e democratizar casos de uso de inteligência artificial. Então, as próprias áreas de negócio conseguem fazer uso das capacidades. Então, ela tem possibilidade de conexão com os vários LLMs e a gente consegue, cada área de negócio, de forma autônoma, consegue, então, se servir da plataforma para poder fazer os seus próprios assistentes, quer seja colocar automação de leitura de documentos, criar sumarização, categorização de informações, né? Então, a gente tem vindo de uma jornada de implantação. E no Inovabra, que eu sou responsável pelo ecossistema de inovação, nós olhamos para tecnologias realmente emergentes e experimentações de iniciativas aí de alta incerteza. Então,
a organização em si tem capacidade de aplicar e escalar tecnologias atuais, mas no Inovabra, aí a ligação com as Deep Techs mesmo, né? A gente, através de parcerias, tanto com startups como área de pesquisa, a gente tem uma parceria com a USP, onde a gente desenvolve várias iniciativas junto aos laboratórios da USP. Então, a gente estava lá, aplicamos a IA generativa, fomos dos primeiros a aplicar IA generativa para leituras lá de atas do Copom, um case que foi bem reconhecido no mercado. A gente, enfim, vem testando várias tecnologias de ativos digitais. Então, o Inovabra, o ecossistema, ele é responsável por essa parte de testes de tecnologias mais emergentes, né, ajudando o banco a ter um pé na parte científica de pesquisa e aí a ligação com as Deep Techs. Mas não quer dizer, né, a inovação aqui é papel de todos, não quer dizer que está só com a gente, mas as aplicações mais emergentes ficam conosco e o resto do banco tem condição de escalar todas as tecnologias disponíveis e tem feito isso em parceria de áreas de negócio e tecnologia. Obrigado, Renata. Bom, eu vou passar a palavra para o Fábio, do Itaú. O Itaú considera a inteligência artificial generativa e a adoção de nuvem pública como agente de transformação de negócios. A pergunta é o seguinte: como essas iniciativas estão impactando a infraestrutura tecnológica do banco? Obrigado, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho primeiro de Generative AI, o que a gente tem feito e como que a gente tem se adequado. A gente tem dois pilares bem claros aqui. A gente tem uma frente de o que a gente chama de Customer Facing, ou seja, o que a gente desenvolve hoje para colocar na mão dos clientes. E aqui tem um desenvolvimento muito, muito cuidadoso com o que está sendo feito, de uma maneira muito... a gente está escalando aos poucos, só que a gente já tem boas soluções que os clientes usam hoje. Uma delas é o Pix, por WhatsApp, que é uma inovação... Assim, a experiência é completamente diferente. Você usa o mesmo canal, então você está no WhatsApp e você quer fazer um Pix, ou você digita, ou simplesmente você fala, ou você copia e cola. Você não precisa entrar no aplicativo do banco para fazer isso. E o motor que faz isso é um motor de GenAI, que aí depois ele vai entendendo o teu comportamento, ele vai adequando e ele vai, enfim, vai interagindo com você. Então, é uma das primeiras empresas, se não for a primeira no mundo, a colocar uma solução dessa. Tem uma outra solução que é super interessante, que a gente anunciou há pouco, inclusive anunciou aqui, que é o assessor de investimentos, onde a gente está democratizando, na verdade, essa frente tão importante. Então, quando você chega no banco, obviamente que os segmentos mais altos, ele tem assessoria de investimento, mas o que a gente quer fazer é que todo mundo tenha assessoria de investimento. E a gente lançou agora, está pilotando, obviamente, é para um público mais restrito, mas é uma solução que está no ar, que está na mão dos clientes que estão em piloto, então super importante. E aí tem mais uma lista longa do que a gente deve lançar para cliente final. E olhando para dentro de casa, como é que a gente ganha produtividade, que é o que todo mundo hoje tem feito, a gente tem hoje em torno de 550 cases rodando dentro do Itaú. E aí eu vou trazer um número, que eu acho que esse daqui é super relevante, importante do ponto de vista de produtividade. A gente tem também a nossa stack de desenvolvimento, a nossa solução de desenvolvimento, que chama de Stack Spot AI, é nossa, desenvolvida em casa, junto com a Zup, em parceria, que é a empresa que o Itaú adquiriu há 4 anos. E a gente tem um ganho entre 35% e 40% de produtividade na engenharia de software, no desenvolvimento de software. Mas falando aqui de AI e depois rapidamente da infraestrutura, e da cloud, como que ela ajuda, no final do dia o que a gente está buscando primeira coisa, como que a gente democratiza o uso, como que a gente ganha escala no uso. Então, por exemplo, um assessor de investimento que a gente pode dar para todos os clientes do banco, acho que isso que está a beleza da parte que a gente está fazendo do que é Customer Face, como que a gente ganha escala. Quando a gente olha para dentro de casa, tem esse ganho de produtividade que eu trouxe, mas o que a gente está pensando, na verdade, não é uma produtividade em cima daquilo que a gente já faz hoje, mas como que a gente muda ou elimina tarefas que antigamente existiam. Então, no ciclo de desenvolvimento de produto, no ciclo de desenvolvimento de software, será que vai ser o mesmo? Eu acredito que não mais, daqui para frente. E é nisso que a gente tem trabalhado bastante. Cloud, obviamente, é um enabler mega importante, porque não adianta a gente falar de tudo isso, falar de Generative AI, se os dados não estiverem lá, se a gente não tiver capacidade de processamento, se a gente não tiver capacidade de execução.
E a cloud, ela é um enabler fantástico para isso. Então, todo o nosso data mesh, nosso data lake, ele roda hoje em cloud e ele viabilizou. Foi toda uma fundação para a gente poder rodar num nível de ter 550 cases rodando dentro do banco e trazendo resultados reais, né? Inclusive a parte de customer facing, quando a gente entrega para o cliente o que a gente se propôs a entregar e já está rodando, é algo que sem uma fundação forte de cloud a gente não teria conseguido fazer. Tá bem, obrigado, Fábio. Ricardo, agora é com você, uma pergunta para o Santander. Como a arquitetura dos sistemas do Santander está se adaptando para incorporar tecnologias emergentes como o blockchain e a inteligência artificial? Bom, boa tarde, João. Boa tarde, pessoal aqui. Boa tarde, pessoal da plateia. Eu acho que não é só a área de tecnologia que está se adaptando. Eu acho que o banco inteiro está se adaptando com tudo que está acontecendo, né? Falando um pouco do que a gente viu nos últimos anos, né? A gente, há mais ou menos 3 anos, a gente montou não vou chamar de comitê, mas assim, um grupo de pessoas que começou a analisar um pouco do que a gente teria de tecnologias emergentes e o que isso poderia afetar o nosso dia a dia. E olhamos para diversas tecnologias, muitas estão já aqui no nosso dia a dia, muitas ainda não. Mas o que foi legal é que desse estudo, a gente resolveu criar uma área dentro do banco, que hoje cuida de ativos digitais, e trabalha muito com soluções para produtos em cima de blockchain. Então, assim, de um estudo acabou criando uma área e isso tende a acontecer cada vez mais porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Mas falando um pouco de AI e como isso afeta o meu time e a arquitetura de fato, eu acho que sim, a gente tem muita coisa nova sendo feita, o pessoal já deu alguns exemplos aqui muito interessantes, mas eu queria trazer o ponto de vista mais de arquitetura e como a gente deveria levar isso para os times, né? Primeiro que a gente tem adotado uma estratégia que hoje é muito difícil você escolher uma tecnologia só. Quando a gente fala de AI ou de GenAI, é muito difícil, né? Todo dia surge um LLM novo, todo dia surge uma tecnologia nova, então a gente optou num certo momento de experimentar as que existem para depois tomar, de fato, uma decisão. Segundo, a gente escolheu também ter parceiros ao nosso lado para a gente conseguir fazer essa experimentação o mais rápido possível. Tem parceiros que dominam uma tecnologia, parceiros que dominam outra, então a gente tem muitos deles muito próximos do nosso dia a dia, criando provas de conceito e até levando algumas coisas junto para o cliente final ou internamente. Mas quando a gente olha no ponto de vista do como potencializar esse uso, e o Santander sendo uma empresa global, a gente precisa ter uma padronização o Fábio comentou a questão de dados, né? Onde a gente tem os dados, como a gente acessa esses dados e acessar de uma maneira padronizada. Então, mais recentemente, a gente criou uma área global de dados e AI no Santander, onde vai ter, por princípio, olhar como a gente vai padronizar não só o uso das ferramentas, mas principalmente o como a gente acessa e como a gente potencializa casos que vão ser criados, sim, em alguns países, elevado para outros, e alguns que vão ser criados de maneira global e a gente traz isso para cada um dos países. Então, eu acho que, sim, a gente tem muita coisa para fazer e, digamos assim, alinhar esse ponteiro para novas direções do que está acontecendo, mas nesse momento o Santander está olhando para muita coisa e garantindo que qualquer uma dessas que a gente escolha, a gente esteja preparado para usar, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Tá bem, muito obrigado. Bom, eu vou lá na ponta lá com o Tito. O Tito, é o seguinte, desde a fundação, a Warren faz uso de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, na infraestrutura e em sua plataforma de investimentos. Ser Deep Tech by Design gera bons resultados e boas experiências? Você pode narrar a experiência da sua empresa aí. Boa, obrigado pela presença de todos. Talvez a Warren tenha uma vantagem frente aqui aos concorrentes bancões de não ter legado, né? Então, eu sei que vocês têm muito trabalho de tratar com legado. A gente é jovem, a gente tem 8 anos de vida e a gente sempre se chamou, apesar de que no CNAE está lá a instituição financeira, né? A gente tem Banco Central, Ambima, CVM, tem toda a turma dos reguladores, a gente sempre se chamou empresa de tecnologia. A gente nasceu como empresa de tecnologia e aí isso é a filosofia da empresa. E aí, quando a gente quebra isso em infra, né, cloud, experiência para o cliente ou eficiência, cloud, por exemplo, nós somos a primeira e a única corretora que tem todo o sistema na nuvem, inclusive o sistema do Sinacor, que é todo o sistema nacional de corretoras, o que nos dá muita agilidade para escalar.
Quando a gente olha a experiência para o cliente, aí uma jornada conversacional ela é muito mais simples, mais sexy, mais agradável. Então a gente sempre teve desde o início esse conversacional e ele começou, na verdade, como uma árvore binária de decisões. E aí a gente foi adicionando camada de IA. E eu, por exemplo, posso aqui no meu Warren IA comprar ações do Santander, do Itaú, do Bradesco, enfim, ter uma experiência super bacana conversacional. Essa experiência ela é importante também para a pessoa de relacionamento, né, que a gente chama de banker. A nossa missão ali para o banker é, usando analogias meio idiotas aqui, mas é transformar ele no Robocop, né? O bom da máquina com o bom do ser humano. Quem é mais velho aqui vai entender a analogia. Mas é cercar essa pessoa de ferramental onde as ferramentas são melhores que os seres humanos, né? Inclusive na parte de alocação, execução, rebalanceamento de carteira, um informe de performance para o cliente. Então, tem toda uma parte que as máquinas são mais eficientes. E tem outra parte que é olhar a pessoa no olho, tomar um cafezinho, fazer relacionamento, que os humanos são mais eficientes. Talvez a gente vai questionar aqui em quanto tempo continuarão sendo eficientes. E a gente vai ter humanoides, enfim, a gente pode começar a filosofar. Não sei se está na hora para isso, mas eu sou total da crença aqui que todos nós temos que construir bunkers para nos proteger da guerra contra as máquinas. Mas essa personalização do banker, do ser humano, ela é fundamental hoje. E aí o que a gente faz é cercar esse cara de tecnologia. Transformando isso em números, no final das contas, o que a gente quer é diminuir o custo de servir, né? Mas hoje, em média, um banker na Warren atende 3, 4 vezes mais carteira do que um banker na XP, por exemplo, porque a gente entrega tecnologia para ele. E aí, quando a gente entra em eficiência, IA não é hype mais, né? IA é sobrevivência. E aí eu gosto de usar a analogia que é assim como um CRM ele é fundamental para um time comercial, né? O time comercial sem um CRM não é um time comercial, não está organizado. São ferramentas de IA para o time de tecnologia, né? E aí sejam elas quais forem, né? E a gente fica descobrindo o tempo inteiro se vai ser Cursor, Lovable para o cara do back e do front, mas acaba que esse braço direito ele não é mais um adjacente. Na minha opinião, ele é a guitarra do guitarrista. Então a pessoa não toca mais se não tiver esse instrumento de tecnologia. E essa é a filosofia da empresa. Então, todo tipo de tecnologia com o seu braço direito, produzindo com cada vez mais eficiência. Obrigado. Bom, agora eu vou com a Thaís. Está um pouco escondidinha aqui pelo meu ângulo de visão, mas está com a plateia à sua frente. Bom, você é CEO da Quasar, que é uma Deep Tech. Então, uma pergunta para você é o seguinte. Como ela lidera o desenvolvimento de soluções de sensoriamento remoto e monitoramento ambiental a partir de satélite? E como essas tecnologias são aplicadas no setor bancário? Perfeito. Bom, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. O papel da Quasar foi literalmente tirar dos centros de pesquisa e também das agências espaciais tecnologias que poderiam ser aplicadas a diversos setores, inclusive o setor financeiro, né? A Quasar ela se coloca no mercado como uma empresa brasileira de serviços espaciais, então através de imagem de satélite processada via IA, a gente consegue aí estimar de modo 100% remoto e de modo 100% automático insights, né? Dados para diferentes setores. Dentre esses setores, a gente pode citar o setor de infraestrutura, o setor do agronegócio, o setor de energia e por aí vai. E, obviamente, com esses insights, né, com esses dados que a gente consegue gerar para diversos setores, a gente consegue fomentar, né, ações internas dentro do setor financeiro. Esses insights, a gente pode citar que eles são tanto para a geração de melhoria em relação ao sistema de crédito, né, de análise de risco, até mesmo monitoramento de ativos. Então, a Quasar ela se coloca no mercado como uma empresa que ela fornece dados, e esses dados eles podem aí melhorar e gerar insights justamente, inclusive, para o setor financeiro. Ok, obrigado, Thaís. Renata, agora eu volto com você. E a questão é a seguinte. A integração de Deep Techs com empresas de todas as verticais envolve tecnologia, mudanças culturais e organizacionais. Pela sua experiência à frente do Inovabra e da inovação do Bradesco, qual o melhor modelo para tirar dessa parceria? Com certeza, o melhor modelo é você ter sempre um caso de uso de negócio associado a utilização dessa nova tecnologia. Então, a perspectiva de utilização interna, né, como é que aquilo vai ser utilizado, é essencial para a condução
e orientação dessas pesquisas, né? O InovaBrá, nós temos a missão dentro do Bradesco de garantir a evolução da prontidão tecnológica do banco, né? E a gente usa o score de TRL, né, de Technology Readiness Level, né, onde são tecnologias muito imaturas e emergentes em estado de laboratório. Aí você passa pela experimentação até você chegar no nível 9, que são tecnologias já prontas para a escala. E a gente aqui no InovaBrá, a gente trabalha com essas tecnologias de TRL de 1 ao 5, ao 6, né, 7, e a gente garante, né, que é essa evolução. E como é que evolui a prontidão de uma tecnologia? São 4 aspectos, basicamente. O conhecimento interno, né, dos benefícios e aplicações, né, o aculturamento sobre a tecnologia, as parcerias, né, que se faz para desenvolvimento, né, as aplicações e também a governança que se estabelece para colocar as tecnologias em prática. Então, dentro das parcerias, eu até mencionei para vocês, a gente tem uma parceria com a USP, né, e com os vários laboratórios de inovação e tecnologia da USP para coordenação e desenvolvimento de pesquisas. Então, nesse último ciclo que a gente fechou de pesquisas, nós coordenamos 4 temas com a USP. Um deles foi o uso de computação quântica para otimização de portfólios de investimento. E a gente pôde testar a utilização de um algoritmo quântico num computador quântico para esse tipo de caso de uso. Claro que a maturidade da tecnologia tem que evoluir muito, mas já foi possível aprender e, claro, nós vamos continuar com a exploração. Um outro caso de uso que a gente desenvolveu foi para a extração de leituras de documentos corporativos e debêntures. Então, como é que extrai informações importantes, porque levam um tempão, né? Os analistas levam um tempão para conseguir processar lá um relatório, né, de debêntures. Então, como é que extrai isso, produz um dashboard das informações principais, né? Então, foi feito aí um crawler que conseguia extrair tanto dados da Ambima como da CVM, e agora a gente está levando isso para dentro, produtizando isso para outras áreas, né? Uma outra iniciativa que a gente fez foi de aprofundamento de conhecimento para assistentes conversacionais, que são esses assistentes, né, de linguagem natural que acho que todos os bancos hoje utilizam, né? Então, como é que a gente melhora a capacidade de busca, de desambiguação, né? E foi um outro estudo que a gente tem trazendo conhecimento interno. E um último, ainda em andamento, mas super relevante, que é a tecnologia de inteligência artificial adversária, né? Em inglês, Adversarial Machine Learning, onde a gente está tentando automatizar a segurança dos nossos sistemas de IA. Então, tanto automatizar a identificação de vulnerabilidades, né, os ataques que são feitos pelos que chamam de Red Team, né, como também automatizar a defesa, né, como é que os sistemas automaticamente conseguem se defender, né? Então, essa linha de pesquisa que está em andamento deve trazer resultados super relevantes aí para os nossos sistemas de segurança e cyber. Então, essa combinação de pesquisa com a visão do negócio. Então, para todas essas pesquisas que a gente coordenou, a gente teve as áreas de negócio envolvidas. Na otimização de portfólios, a gente teve a Asset envolvida, na área de IA, o nosso IA, né, o nosso ID, inteligência de dados envolvido, a tecnologia envolvida para essa de defesa. Então, essa combinação de tecnologia e negócios, eu acho que produz os melhores modelos aí. Obrigado. Fábio, eu vou com você novamente para falar da experiência do Itaú. Tem mais de 400 cientistas nessa área de dados e incentiva a experiência com universidades. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência do Itaú
de promover, de incentivar e ter sua própria equipe de cientistas? Perfeito. O Itaú sempre esteve muito próximo à inovação. É uma empresa que a gente se coloca, é uma empresa do mercado financeiro, mas que atua de uma maneira muito parecida com as empresas de tecnologia. E a gente tem uma proximidade, acho que uma notícia que também acabou de sair, o Itaú fechou uma parceria agora, né? Ele lançou o ICTI, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, que é uma parceria com a Universidade de Stanford, com o MIT, com a USP e algumas outras universidades federais, onde a gente está fomentando cada vez mais o estudo de tecnologias novas, emergentes, e, por exemplo, o GenAI, a forma como a gente tem trabalhado hoje, principalmente com a Universidade de Stanford, que tem a RAI, que é o laboratório voltado para o lado humano, é como que a gente desenvolve a tecnologia Generative AI de uma maneira consciente, sabendo que talvez o que a gente precisa fazer para não montar um bunker, mas como que a gente consegue evoluir daqui para frente. Então, é trabalhando de uma maneira muito próxima para ver como é que a gente consegue trazer não só para o Itaú, mas como a gente consegue trazer para a sociedade. Acho que essa consciência é algo que é muito diferente dentro do banco, de trazer essa consciência não só para o Itaú, mas para a sociedade. E, além disso, tem outras frentes que a gente tem trabalhado bastante, fomentado muito. Então, quando entra, por exemplo, no Cubo, que hoje é o hub de startups que a gente tem, como que a gente trabalha hoje, como que fomenta as empresas que trabalham com AI. Então, a gente tem um hub de AI lá dentro. Como que a gente desenvolve, como que a gente consegue desenvolver as pessoas para poderem trabalhar cada vez mais com esse tipo de tecnologia, que é o que está levando, enfim, é o grande foco daqui para frente. E eu acho que a beleza disso tudo é como que a gente cria um sistema disso, né? Então, os cientistas de dados, o exemplo que deu das 400 pessoas que a gente tem, eles foram criados dentro da operação, foram criados dentro dos respectivos negócios. Então, eles entendem do negócio, eles entendem de como que trabalha com aquele tipo de tecnologia. Então, quando a gente une isso, une a pesquisa, o que está vindo da universidade, une o Cubo, que é o nosso hub de inovação, como que a gente faz essa roda toda girar e a gente consegue aplicar dentro do banco. E aí consegue gerar valor, consegue capturar valor. Então, acho que essa que é a beleza, como que a gente consegue fazer com que tudo se fale, tudo seja interconectado. Então, não é uma ação isolada dos 400 cientistas de dados para ter um número bonito para aparecer, mas como que a gente consegue fazer isso no contexto aplicado, como que a gente consegue gerar alguma coisa maior, aproveitando todo esse ecossistema, que aí eu acho que um banco tem uma vantagem absurda, porque ele consegue conectar absolutamente várias empresas, várias indústrias. Então, eu estou falando aqui do Cubo, eu estou falando aqui da ZUP, que é a empresa de tecnologia do banco, eu estou falando de dentro do banco, como que a gente evolui, estou falando de universidades de primeiríssima linha, que a gente hoje faz parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, como que a gente consegue fomentar tudo isso e trazer um resultado prático, né? Um resultado aplicado aqui para a nossa indústria. Perfeito. Ricardo, eu vou com você com a experiência do Santander agora, né? Então, de que medida, quer dizer, novas tecnologias, inovações tecnológicas, de que maneira isso afeta o planejamento estratégico? Bom, eu comentei um pouco na primeira pergunta que afeta o banco como um todo, né? E a gente, quando vai fazer um planejamento estratégico, seja tecnologia ou quando uma tecnologia vai afetar o banco como um todo, a gente não simplesmente olha para o que vai mudar do ponto de vista de tecnologia emergente, não olhando para fora, mas também como que a gente olha para dentro. E aí entra toda a questão do como a gente faz o reskilling e upskilling das nossas pessoas. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, é algo que todo mundo aqui tem que fazer, e nessa velocidade que estão surgindo as tecnologias, então, cada vez mais, né? Então, eu queria comentar um pouco sobre isso, que eu acho que é super importante também. Bom, o ano passado eu liderei a área de treinamento que a gente tem dentro da First. First é a nossa empresa de tecnologia. E a gente começou a analisar como que essas tecnologias iam cair no dia a dia do desenvolvedor, no dia a dia dos nossos times, e a gente começou a ver que a gente precisava ter uma massificação e uma penetração maior no dia a dia dos nossos desenvolvedores, né? E a gente criou algumas trilhas de conhecimento, num primeiro momento muito voltada para a cloud, porque a gente achava que cloud seria uma base para tudo isso que a gente está falando e vai falar daqui para frente. Eu acho que, no meu ponto de vista, a gente não tem nenhuma dessas tecnologias emergentes aqui funcionando 100% se não tiver ou na sua totalidade ou um pouco dependendo de cloud. Então, a gente criou várias linhas e várias trilhas de conhecimento, onde, na verdade, o nosso propósito era fazer com que os
os nossos firsters conseguissem uma certificação. Esse foi um primeiro momento, um momento bem interessante. Só que depois a gente viu que, além disso, a gente tinha que dar trazer um pouco mais na prática o que aquilo ia levar para cada um dos nossos firsters. Então a gente resolveu, o ano passado, fazer um evento sem precedentes aqui no Brasil. A gente fez uma parceria com a AWS, a gente fez um evento que a gente chamou de Santander AWS Experience durante 3 dias, um dos nossos sites, onde tem a maior quantidade de pessoas de tecnologia. E foram 3 dias onde a gente teve mais de 28 sessões de treinamentos, keynotes, palestras, workshops e simulados para o pessoal testar essas trilhas que eles estavam aprendendo na prática mesmo, ver se eles já estavam prontos para a certificação. E isso gerou não vou dizer uma comoção, mas algo parecido no sentido de que eles viram quanto que aquilo na prática era aplicado quando a gente trazia casos de fora e mostrava ali para eles, mas também mostrou que aquilo lá ia fazer parte do dia a dia deles. Não era um skill a mais que eles deveriam ter, mas sim o skill necessário para tudo que a gente ia fazer. Foi um sucesso, a gente teve um NPS de 95, de novo, durante 3 dias, e algo que ficou ali, aquele gostinho de quero mais. Por isso a gente vai fazer de novo esse ano. A gente vai fazer agora em setembro o Santander AWS Experience 2025, muito maior. A gente fez nesse primeiro momento só para o time de tecnologia. Agora a gente vai abrir para todo o banco, então todo mundo que quiser vai poder participar, de novo com várias sessões, com keynotes e com workshops e simulados para todo mundo. Então, assim, para a gente, a estratégia de tecnologia passa pelas pessoas. Se a gente não tem as pessoas preparadas e se a gente não tem as pessoas treinadas, a gente não consegue executar qualquer estratégia que a gente queira. Perfeito, muito obrigado. Thaís, com você novamente. Bom, parcerias entre instituições financeiras e startups têm se mostrado estratégicas. De forma geral, na sua opinião, como essas colaborações são desenhadas e como pode acelerar a inovação do setor financeiro? Perfeito. Bom, eu acho que respondendo essa pergunta não somente para o setor financeiro, mas respondendo essa pergunta como empresas tradicionais adquirindo novas tecnologias, eu acho que não existe forma melhor da gente fazer teste de prova de conceito do que POCs, execução de POCs, né? Mas eu acho que um ponto de atenção aqui é que POCs, elas têm que ser uma via de mão dupla, né? Eu entendo, hoje, analisando os meus clientes, eu entendo que 80% deles não reconhece verdadeiramente as suas dores. E a maior parte das startups e das empresas de Deep Tech, e eu falo isso não como Quasar, mas como investidora de empresas, porque eu invisto em empresas, eu percebo que a maior parte delas quer depositar tecnologia internamente dentro de uma empresa e acredita que somente você despejando uma tecnologia, ela vai convergir, vai resolver as dores de uma empresa tradicional, e não é assim que funciona. Então, eu acho que execução de POCs realmente qualificadas e execução de POCs de que ambas as vias testem e validem os resultados. Hoje eu vejo que grande parte das empresas tradicionais, elas terceirizam, e aí elas acabam não colocando muito gás, muita energia para fazer teste de validação de novas tecnologias. Ou as empresas que estão propondo tecnologias, elas não têm paciência de entender profundamente a dor do cliente. Eu vejo isso internamente dentro da Quasar. Hoje eu tenho um setor específico para execução de POCs. POCs muitas vezes gratuitas, que a gente roda com as empresas. Para falar a verdade, a maior parte das POCs que a gente roda são gratuitas, justamente porque eu entendo que eu gerando POCs de qualidade com os clientes, eu estou gerando produtos novos no mercado. E, obviamente, eu gerando produtos novos no mercado, eu tenho uma permeabilidade por outros setores. E assim foi que a Quasar hoje ela tem participação em diversos, né, diferentes cenários aí, dos setores, né, inclusive no setor financeiro. Perfeito, obrigado. Tito, com você essa pergunta agora. Bom, você mencionou em uma entrevista recente que a inteligência artificial na plataforma de gestão de investimentos é só a ponta do iceberg do empenho da companhia de investir em inovação. A questão é, como vocês se organizam para colocar a tecnologia como premissa estratégica para os negócios? A tecnologia está organizada de forma vertical na empresa, né? Então existe o CTO e debaixo da estrutura de tecnologia do CTO existem as áreas de operações, design, produto,
e tecnologia, mas ela tem que estar descentralizada na empresa como um todo, né? Então, todas as áreas elas têm que beber de tecnologia. E aí, citando exemplos, no varejo, por exemplo, na experiência para o cliente. Como a gente organiza isso? A gente organiza na jornada do cliente na plataforma, né? Então, na primeira entrada, que a gente chama de onboarding, o time está olhando qual a melhor experiência, o menor atrito para aquele cliente ter uma melhor experiência e assim vai até o final. Saindo da experiência de varejo, na nossa asset, por exemplo, 80% das tomadas de decisão da asset são automatizadas, né? E aí, por quê? Filosofia de tecnologia e dentro da asset tem uma pessoa de tecnologia pensando em tecnologia. E aí, talvez por isso, todos os nossos fundos batam os benchmarks e estão aí em top 5 de performance. Saindo da asset, quando a gente vai... por exemplo, a gente tem uma plataforma que se chama WOS, que é Warren as a Service. Dado que a gente construiu toda uma infra de tecnologia muito robusta e toda aberta por APIs, a gente consegue entregar todo o nosso serviço de investimento para parceiros. E aí eu concordo 100% contigo, que e aí é muito importante que o parceiro tenha velocidade, você faça uma prova de conceito robusta, e dito isso, dado isso, você consegue lançar bons produtos no mercado. E aí também, para não ficar só no campo da filosofia aqui, um parceiro até que foge do tradicional do mercado financeiro foi a Loft. Hoje, se você entra no app da Loft, você consegue alugar um imóvel, investir em títulos do Tesouro e deixar esses títulos do Tesouro como garantia para esse imóvel. Por trás dos bastidores, é 100% a Warren que está fazendo aquilo. A gente entregou isso em 2 meses. Desde a POC até a entrega rodando para o cliente na ponta. E isso não só foi tecnologia e unir 2 empresas para entregar uma experiência, mas também foi a primeira instituição financeira que conseguiu fazer esse gravame de títulos públicos. Então, a gente teve que ainda ter a B3 junto conosco nessa jornada. Então, foi uma tríade aí de Warren, Loft e B3. Uma POC muito bem feita, a gente em 2 meses lançou para o mercado. Então, de novo, se você tem o app da Loft, toda essa infra por trás roda usando a nossa tecnologia. E aí, indo para a nossa outra área de negócio, que é o institucional, e que eventualmente a gente olha de longe, pode ser tradicional, né? Essas grandes mesas de execução para grandes bancos e tesourarias, etc. A gente tem tecnologia no institucional também. E posso citar 2 exemplos aqui. Um na área de inteligência. Por exemplo, todo dia a gente baixa 2 terabytes de dados para ver todas as transações do varejo, para a gente usar isso nas nossas expectativas, por exemplo, de IPCA. Então, a gente vai pegar o dado de consumo de perfumes nas farmácias. Se o preço subiu, perfume, higiene e beleza pesa 3% no IPCA, a gente vai usar isso para dar a nossa projeção de inflação, para entregar para os nossos clientes tomarem melhores decisões de investimento. Mas na execução também. Nós somos o país da renda fixa, né? A renda fixa é o grande volume negociado, não só pelo varejo, mas pelo institucional, e a renda fixa é balcão. Então, quem já visitou a mesa institucional sabe que as ordens vão lá via o chat da Bloomberg ou nos leilões durante o dia, que é uma gritaria muito louca. A gente já faz testes, inclusive, para esses leilões eles serem realizados via inteligência artificial. Então, é a filosofia de que, sim, existe uma organização vertical, mas, na verdade, ela tem que estar descentralizada. Todo mundo tem que beber tecnologia. Profissões vão morrer se a pessoa não beber tecnologia. Dou um exemplo rápido aqui. Eu sei que devem ter alguns aqui na plateia, os PMs, né? Product Managers. PM que não bota a mão hoje no código, e ele pode fazer isso via AI, ele vai morrer rapidamente. Então, ou você bebe de tecnologia, ou você está morto. Perfeito. Bom, já estamos chegando ao final aqui. Eu vou colocar uma questão para todos vocês, mais geral. E acho até que vocês podem abusar um pouquinho do tempo. Vocês foram tão sintéticos, o que é um bom sinal, afinal de contas. Você sabe que tem a história do sujeito que foi fazer um discurso e se deu conta que estava se estendendo demais. E aquilo não estava pegando bem. No final, ele pediu desculpa. Desculpa por ter feito um discurso tão longo, porque não tive tempo de preparar um curto. Então, as respostas sintéticas aqui é um bom sintoma de conteúdo. A gente ainda tem 20 minutos para essa questão final. Todo mundo botou as respostas no GPT e pediu aqui, cara. Foi rapidinho. Pessoal tecnológico aqui, né? Bom, a questão é o seguinte, a gente falava com vocês das questões disruptivas, né? E como os bancos têm que lidar com essas experiências, que tipo de novas experiências, interfaces nós podemos esperar, quer dizer, um olhar um pouco para o futuro. Bom, podemos começar nessa direção aqui, fique à vontade. Bom, falando de experiência, assim, o meu time, se a gente for olhar na prática, a gente tem 2 grandes clientes, né? O cliente interno, que é o time do CIO,
E o nosso cliente mesmo que acessa o nosso aplicativo ou que vai nas nossas agências todos os dias e a gente acaba criando soluções para eles. Falando um pouco de experiência do nosso cliente interno, que são os desenvolvedores, queria comentar algo que já é realidade, não é futuro para a gente, já é realidade. A gente, eu acho que se a gente for perguntar para os desenvolvedores, acho que de qualquer uma das empresas aqui, uma das coisas que eles menos gostam de fazer depois de teste, acho que é tratar a obsolescência, né? Todo ano a gente tem alguma linguagem que ficou obsoleta, todo ano a gente tem alguma coisa que precisa alterar, todo ano a gente tem que migrar uma API porque a outra tem que decommissionar. Isso a gente tem que fazer todos os anos e é uma atividade recorrente. No ano passado a gente escolheu fazer isso de uma maneira diferente. A gente criou uma ferramenta baseada em GenAI e contém tudo isso que eu falei até agora. Teve um parceiro nos ajudando, a gente fez uma POC, a gente depois escalou, a gente colocou para um time e a gente conseguiu atingir resultados surpreendentes. Então a gente partiu de uma ferramenta para tratar a obsolescência de código das duas maiores linguagens de programação da que a gente mais tem dentro do banco. E a gente teve resultados de mais de 90% de redução de custo, 98% de acurácia nessa conversão. A gente está falando basicamente de Java e Angular, né? E uma redução de tempo dessa etapa de desenvolvimento muito grande. A gente geralmente levava para uma aplicação de complexidade média 40 horas, um desenvolvedor levava para fazer isso. Hoje a gente faz essa conversão com essa ferramenta em 7 minutos, gastando 3, 5 dólares a cada conversão. É muito pouco perto do que a gente gastava. Então, assim, isso é uma realidade. E trazendo um pouco do futuro, essa ferramenta se transformou em algo que a gente não tinha pensado no início, né? Então, hoje a gente consegue agregar outras funcionalidades nela que ela ajudam de novo esse nosso cliente, que é super importante, que são os nossos desenvolvedores. Então, por exemplo, a alteração do CNPJ alfanumérico, a gente está fazendo com essa ferramenta. Então, ao invés de a gente vasculhar todas as aplicações que a gente tem, essa ferramenta vai fazer toda a transformação para a gente, de novo, num custo super baixo, num tempo super baixo e de uma maneira super assertiva, porque 98% de acurácia é muito alto. Olhando para o futuro, e aí falando um pouco da experiência dos nossos clientes, a gente fala muito sobre hiperpersonalização e coisas nesse sentido. Eu vou numa linha um pouco diferente, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala aqui dos 3 grandes bancos que estão aqui, mais o pessoal de startup, e a gente fala assim, por que o cliente hoje abre o aplicativo de um banco, não abre do outro, e essa comparação do qual é melhor e qual que ele vai usar. Na verdade, eu acho que o cliente, quando olha a experiência, ele olha num sentido muito mais amplo. Todos nós aqui, se a gente usa um táxi, qual que é a nossa experiência de pagamento num táxi? Ou qualquer outro carro que a gente pegue ali de um outro aplicativo? A gente simplesmente sai. Essa é a nossa experiência de pagamento. O pagamento é algo tão seamless que a gente fala, não tem atrito nenhum, a gente simplesmente sai do carro e pagou. A gente quer assistir um filme e a gente não precisa nem procurar, você abre e está lá o filme de acordo com o seu gosto principal. Você quer ouvir uma música, é a mesma coisa. Eu acho que experiência a gente vai ter que dar um salto um pouco diferente. Assim, para mim, a grande revolução que aconteceu nos últimos anos foi a criação do iPhone, mas eu não sei se a próxima etapa vai ser uma tela como a gente tem hoje no celular. Então, quando você junta tudo isso que qualquer pessoa hoje tem de experiência, ela vai querer levar muito disso para a experiência de qualquer aplicativo que ela vai utilizar ou qualquer interface de comunicação que ela tenha. E eu não tenho dúvida que ela vai começar a exigir de nós aqui esse tipo de experiência. Pagar não é simplesmente pagar da melhor maneira que a gente faz hoje com o melhor aplicativo que existe no mercado. É pagar do jeito que ela paga, por exemplo, um Uber. Então, eu acho que a gente vai chegar num passo em que talvez a gente tenha aplicativos, talvez a gente não tenha. Eu sempre comento, eu tenho uma filha de 7 anos e ela pergunta para mim, ela me pediu, papai, quando eu tiver 12 anos, você me dá um iPhone? Eu falei, eu não sei se vai ter iPhone. Eu sinceramente não sei. Então, acho que a experiência vai evoluir para um ponto em que não importa o tipo de aplicativo, o tipo de indústria, a gente vai estar querendo a mesma experiência em todas, porque faz parte do dia a dia isso da gente.
Ok. Fábio. Lá, concordo demais. Então, dentro da pergunta, eu vou falar um pouquinho da estratégia, como que a gente como tem enxergado para tratar a experiência, como que tem evoluído. Um tempo atrás, a gente criava os nossos produtos, produtos de prateleira, e o fato de ser um banco full banking com todos os serviços e produtos era o suficiente para ter um cliente falar assim, poxa, eu tenho a fidelização àquela marca específica, né? Então, se eu preciso de um crédito imobiliário, se eu preciso de um financiamento de carro, se eu preciso de um plano de aposentadoria, eu vou lá no Itaú, porque o Itaú tem tudo e é um full bank. Muito bem. Só que hoje, onde que está o full banking? Está no celular, por enquanto, né? Depois talvez não esteja mais no celular. Então, se naquele momento em que alguém está precisando contratar um determinado produto, um financiamento de veículo, na verdade, a pessoa não está procurando financiamento de veículo, na verdade, a pessoa está querendo comprar um carro, né? E para ela comprar um carro, ela precisa de um crédito para fazer isso. Se eu, naquele determinado momento, eu não ofereço o melhor produto para aquela pessoa com a melhor experiência, o full banking está no celular. Ela vai lá e troca, ela pega o outro banco, ela pega outra instituição, ela pega aonde ela consegue aquele crédito, ela executa na hora aquilo. Então, a grande mudança que a gente enxerga hoje dentro do banco é sair desse modelo aqui de você ter os seus produtos de prateleira e eu sou um full banking, todo mundo vem aqui e consome, para um modelo onde a gente cria os produtos de acordo com aquela necessidade que o cliente precisa. Então, esse exemplo que eu dei do veículo, por exemplo, não é aquele produto financeiro standard, padrão. O que é o mais fácil da gente pensar? Precisa de um carro, eu vou lá, eu crio uma oferta de um financiamento de veículo. Eu não sei se é isso. Se aquele cliente tem um investimento dentro do banco, por que eu não posso usar aquele investimento como garantia e eu ofereço um crédito para ele que cai na hora na conta dele, ele consegue adquirir aquele carro que ele está precisando. Não necessariamente ele precisa de um financiamento de veículo. Ele precisa de crédito para comprar aquele carro naquele momento que ele precisa. Então, eu tenho que ter... A experiência eu tenho que ter o melhor produto de acordo com aquele perfil daquele cliente e naquele momento em que ele está precisando. Porque se a gente não consegue oferecer isso naquele momento, esquece, o full banking está no celular. Hoje, se a gente pega... A maioria das pessoas que tem conta em mais de um banco, tem acesso a muito mais. Então, o que a gente tem trabalhado muito forte, e aí é uma jornada, não é simples de fazer isso, a gente veio desde o modelo de integração, negócio e tecnologia, a gente trabalhou com modernização, então hoje a plataforma nossa hoje está 70% modernizada, a modernização nunca acaba, também ela vai ser trabalhada como produto, nunca vai acabar a modernização. A gente passou por design, por dados e AI, a gente passou por design e a gente está no momento agora de produtação de amarrar tudo isso daqui. Então, essa tem sido a estratégia para garantir que aquela experiência chegue para o cliente na ponta, no momento em que ele precisa, saindo daquela postura. Meus produtos estão aqui na prateleira, alguém vem e vai consumir. E sim, como que a gente cria e oferece naquele momento que a pessoa precisa, a melhor solução que ela precisa naquele momento. Então, essa tem sido a nossa jornada lá dentro. Renata. Acho que a experiência é tudo. Eu enxergo, assim, pensando na competitividade mesmo das instituições financeiras, eu enxergo a questão da confiança, né? A gente fala muito em principalidade, né? Como é que eu garanto que, né, o cliente não tenha só um produto comigo, mas que ele transacione várias coisas aqui comigo? Para mim, a confiança ela está relacionada a vários aspectos. A confiança de saber que as suas transações estão seguras, né? A confiança inerente à segurança, a confiança que eu tenho que os meus dados estão protegidos e estão sendo usados com responsabilidade, né? Aqueles que eu consenti, né? E tem a ver também, a confiança tem a ver muito com... Será que eu estou tendo dessa instituição realmente a melhor oferta? Tem a ver com o que os colegas falaram, né? Essa questão da hiperpersonalização. Será que realmente meus dados estão sendo usados ao meu favor? Né? A coleta da inteligência que está sendo usada para o contexto que eu realmente preciso, na hora que eu preciso. Então, eu acho que a gente falou aqui de deep techs, né, e essas tecnologias todas emergentes, elas vão colaborar muito nesse sentido,
A gente vê, por exemplo, a computação quântica, né, que pode lidar com uma massa de dados, né, absurda, vai conseguir prever fraudes em tempo real, né? A gente tem lá, o Bradesco adquiriu ano passado uma empresa de inteligência artificial chamada Kunumi, e hoje eles trabalham com várias iniciativas de modelagem, né, para entender melhor os dados do cliente, né, que perfil tem esse cliente, que perfil de renda, que comportamento essa empresa, esse PJ tem aqui, para poder ler isso e devolver uma oferta realmente, né, contextualizada. Então, eu acho que na linha da hiperpersonalização, eu acho que o cliente vai se beneficiar muito, de novo, falando de computação quântica, né? A gente está falando, e aí acho que o colega da Warren deve concordar, que a gente está olhando para um futuro onde eu vou ter um portfólio individualizado, eu vou conseguir olhar para o cliente, processar o que está acontecendo no mercado, quais são os movimentos de mercado, cruzar com os objetivos desse cliente e fornecer uma gestão de portfólio totalmente individualizada, real time, para ele escolher, né? Então, acho que a gente está indo... Então, acho que essa hiperpersonalização, para mim, é uma das coisas mais relevantes que a gente pode olhar daqui para frente, né? E vai também colaborar nesse pilar de confiança. Estava vendo aqui a pesquisa que foi apresentada hoje de manhã, de tecnologia bancária, e tem lá, né, a confiança como um dos principais atributos aí, do nosso setor. Então, eu vejo muito ligado essas coisas interligadas dessa forma. Tudo bem. Thaís. Perfeito. Eu acho que eu vou puxar o gancho em relação à hiperpersonalização. Eu acho que mais do que dado, é o dado chegando no cliente final no momento certo e da forma mais assertiva possível, né? Então, eu trouxe para cá, acho que 3 exemplos de clientes, né? Porque, afinal de contas, eles não são meus clientes diretos, mas eles são clientes de clientes. Mas, por exemplo, quando a gente fala do produtor rural, hoje a gente vem entregando dados, por exemplo, para análise de risco de crédito rural, em relação a como que foram as safras anteriores, como que está o plano de manejo, se está sendo executado de uma forma coerente, qual que é a projeção de risco climático daquela safra naquele momento. Por exemplo, para pequenos produtores que muitas vezes são cegos, né, no sistema de crédito, por justamente não ter dados históricos desses clientes, a gente vai e entrega dados. E também a questão de safras menores, né, porque a gente está acostumado a ver análise de crédito para produtor rural, para commodities principalmente, né? Mas e safras que são mais vulneráveis a eventos climáticos extremos, ou mesmo safras minoritárias, né? Como é que isso se comporta? Então, esse é um tipo de dado que a gente entrega também. Agora, passando de bastão para investidor, que é o meu cliente do cliente, né? Os investidores, através de tecnologias nossas, por exemplo, obviamente, através do sistema financeiro, né, a gente consegue entregar, por exemplo, quanto da carteira dele está vulnerável a eventos climáticos extremos. Verificar se, por exemplo, áreas que ele possui, né, então terras que ele possui, se elas estão sendo invadidas e receber alertas sobre isso, ou mesmo se tem focos de incêndio, queimadas que estão se aproximando daquelas terras e que isso, obviamente, pode prejudicar a carteira dele. E também no setor de seguros, né, a gente pode citar a questão de clientes que estão mais satisfeitos porque, através de análises 100% remotas de sinistro, obviamente, os sinistros eles são processados com uma agilidade muito maior e, obviamente, impactando e dando agilidade para o cliente final ter acesso ao reembolso, né, ao crédito de uma forma mais rápida, né? Então, literalmente, a gente está chegando numa hiperpersonalização de produtos, né? E, obviamente, essa hiperpersonalização de produtos ela está atrelada também a um valor mais competitivo de mercado e mais personalizado para o cliente, né? Então, eu acho que ao pé que a gente está criando produtos super personalizados, a gente está personalizando também os valores, né? O custo para o cliente final. E eu acho que isso é a chave de todo o trabalho que a gente tem construído com a Quasar. Obrigado. Tito, cabe a você encerrar. Eu vou fazer uma linha do tempo da indústria de investimentos, mas eu acho que ela serve para várias outras indústrias.
existiu o 1.0, né, que eram apenas os bancos com monoproduto, né, só o produto de banco e o gerente que fazia um pouco de tudo. E aí os mais nerds eu quero investir em um fundo diferente, pô, você tinha que abrir conta no administrador fiduciário tal e mandar a TED para o Bradesco. Mas eu quero investir no outro fundo, abre conta no outro administrador e manda a TED para o Itaú. E aí como é que você acompanhava os investimentos? O extrato ali do banco e mais os PDFs que você recebia dos diversos fundos. E o mais nerd ali, de novo, anotava num papel de pão. Aí veio a indústria 2.0, que foram as corretoras, que abriram, criaram o tal do shopping center financeiro e com um profissional focado em investimentos. E aí, então, o teu dinheiro em um só lugar, ele comprava tudo, né? CDBs de todos os bancos, fundos, ações e por aí vai. Então, foi uma bela revolução, mas ainda muito baseada no transacional, né? No compra e vende algum produto, e ainda cheia de conflito de interesses. O que a gente entende que é o 3.0, e que aí eu acho que, de novo, essa linha do tempo serve para vários outros lugares, é a era do serviço, né? O transacional já ficou no passado. Isso já é commodity. O que a gente entende é a era do serviço, é conhecer a pessoa, entender os objetivos dela, ou ajudar essas pessoas a construírem os objetivos que elas precisam, e aí entregar a melhor solução de investimentos, de seguro, uma visão muito ampla de crédito e por aí vai, e com muita tecnologia. Mas então, o que as pessoas querem agora é que os seus problemas sejam resolvidos, né? Então é a era do serviço. E aí, como entregar isso? De novo, não está no horário de filosofar aqui, mas você está pedindo para encerrar, vamos filosofar. Pode filosofar. Hoje, com o ser humano, né, de novo, ele é fundamental, mas ele tem que estar cercado de tecnologia. Em um futuro breve, eu acho que cada um de nós vai ter alguma coisa parecida com isso, né, um utensílio aqui que está ouvindo as nossas conversas e está imediatamente já nos dando informações e resumindo as conversas. E eu acho que vai ser muito rápido, acho que em 2 anos a gente vai estar já todo mundo plugado em alguma coisa assim. O que vai ser a evolução disso? Talvez um chip no nosso cérebro. E aí cada um vai ter que pagar aqui a banda larga da Claro, sei lá, quantos megas eu quero ter conectado aqui no meu cérebro. E talvez o futuro dessa palestra, inclusive, a gente não vai ter microfone, né? Então, vou filosofar aqui, cara. Vamos estar todo mundo conversando aqui por transmissão de pensamento. Então, cada vez mais a gente vai ter esses utensílios e nessa era do serviço, que cada vez vai ser menos tela, menos botão, muito mais experiência. E aí é interessante porque você falou sobre confiança, né? No mundo de investimentos, então, você precisa passar confiança, né? E nós somos uma marca mais jovem, os bancões têm confiança, mas tem uma pesquisa bem legal da Febraban, e ela não é muito antiga, que fala que 80% dos brasileiros acham a agência bancária importante, mas 80% dos brasileiros não vão na agência bancária. Então, aquela percepção de segurança, né? Eu resolvo a minha vida no app do Bradesco, mas, cara, eu quero saber que tem uma agência lá, porque se der merda, eu vou xingar o meu gerente. Mas, de fato, é muito mais percepção de segurança. Mas aí, confiança. Uma IA, em algum momento, vai passar mais confiança que um ser humano? A gente pode sair aqui do mundo de investimentos. Vamos para o bolso, que é o bolso mais sensível, um dos órgãos mais sensíveis, né, o nosso bolso, mas vamos para a saúde. Se surgir uma mancha na pele, o que a gente vai fazer? Cara, vou no Einstein, né? Lá deve ter um médico pica, que é o cara muito fera no assunto tal, e eu vou lá, vou mostrar a minha mancha para ele, e eu vou estar seguro que esse cara fez uma faculdade foda, e que ele vai me dizer, olha, Tito, realmente aqui o teu caso é XYZ, e você precisa fazer ABC. Legal. Mas e se você tira uma foto? E essa foto tem uma base de dados de 200 outras bilhões de fotos. E com 99,99% de precisão, ela vai te dizer que você está com câncer estágio 1 e que você precisa fazer o tratamento ABC. Em quem confia mais? Na máquina ou no ser humano? De novo, uma pergunta filosófica, talvez o híbrido aqui. Eu quero que o ser humano me fale o que a máquina disse para ele. E talvez no futuro eu vou tirar esse intermediário aqui que é o ser humano. Mas, enfim, voltando ao ponto, é a era do serviço. As pessoas querem ter o seu problema resolvido, né? Hoje ainda com tela, hoje ainda com ser humano, mas cada vez menos tela, cada vez menos um botão e cada vez mais a solução que pode vir do ar, ou um fone que eu estou conectado, ou um chip que está na minha cabeça. Enfim, filosofei demais, foi mal. Muito bom. Muito obrigado. Bom, encerramos aqui o nosso tempo, mas longe de encerrar esse tema, porque esse é um horizonte infinito, o da tecnologia, né? Basta a gente ter em mente o que foi falado aqui. Então, agradeço muito a você, Ricardo, Fábio, a Renata, a Thaís, a você, Tito. Especialmente obrigado a vocês que presentes aqui e acompanhou o debate sobre esse tema. Muito obrigado a todos.